Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando prosseguimento ao nosso estudo de História do Brasil, hoje abordaremos um tema extremamente relevante, que são as conjurações, os movimentos separatistas ocorridos durante o contexto da chamada crise do antigo sistema colonial português. São os primeiros movimentos que possuíam clara intenção de romper com os laços de dominação colonial portuguesa. São os primeiros movimentos que almejavam a independência colonial. Movimentos estes que tinham uma série de influências externas, como veremos a seguir. São os movimentos ocorridos na América Portuguesa na segunda metade do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX. Movimentos esses que representavam uma nova ordem política, filosófica e rebelde, que expressam o antagonismo, o choque de interesses entre os colonos brasileiros e a metrópole portuguesa. Esses movimentos expressavam a chamada crise do antigo sistema colonial e representavam também a tomada de consciência por parte de diferentes setores da sociedade colonial a respeito do grau de exploração exercida pela metrópole, responsável pelo empobrecimento da colônia. Esses movimentos, ocorridos na segunda metade do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, possuíam várias influências externas. Dentre elas, podemos destacar as influências das ideias liberais do iluminismo francês, o exemplo da independência dos Estados Unidos da América, as 13 colônias britânicas, primeira colônia na América a alcançar a sua independência em 1776. Ainda a influência da Revolução Industrial e a influência da Revolução Francesa. Os ventos de mudança vão soprar na América Portuguesa na segunda metade do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX. Portanto, perceba, o processo de emancipação política brasileira, que vai culminar em 1822 com a nossa independência, evidentemente, que começa a ser processada ainda durante o século XVIII, com movimentos tais como a Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798 e a Revolução Pernambucana, de 1817. São esses movimentos que analisaremos a partir de agora, a começar pelo primeiro movimento ocorrido na capitania de Minas Gerais e que expressava essa nova realidade política, filosófica e rebelde na América Portuguesa. Estamos nos referindo à chamada Inconfidência Mineira, movimento contrário à opressão metropolitana, movimento que possuía a influência das ideias liberais do iluminismo francês e que tinha como modelo a ser seguido a independência das 13 colônias britânicas, o estabelecimento do primeiro Estado independente da América, os Estados Unidos da América. A Inconfidência Mineira, que se caracterizou como sendo um movimento eminentemente elitista, que contava com a participação de elementos das camadas dominantes da capitania de Minas Gerais, tais como grandes comerciantes, grandes mineradores, poetas do arcadismo mineiro, clérigos e militares, tinha como propostas principais o estabelecimento da nossa independência, a independência da região da capitania de Minas Gerais. Além disso, desejava também a implantação da República, o estabelecimento da República, cuja capital seria São João del Rei, o estabelecimento de uma universidade na região e a implantação de manufaturas, o que era proibido nessa época na América Portuguesa. Esse movimento seria deflagrado quando da decretação da cobrança da derrama, que se constituía na cobrança dos impostos atrasados. Seria um momento em que a população ficaria bastante revoltada, ficaria descontente com as autoridades portuguesas. Seria um momento propício
para conseguir a adesão popular, para que esse movimento tivesse força, tivesse legitimidade e pudesse alcançar êxito. Infelizmente, para os inconfidentes, o movimento não chegou a ser deflagrado devido a uma delação que ocorreu nas vésperas da deflagração da derrama, quando um dos inconfidentes acabou entregando para o governador das Minas Gerais, Visconde de Barbacena, os planos dessa rebelião secreta que seria realizada. Joaquim Silvério dos Reis foi o traidor do movimento. Joaquim Silvério dos Reis, que possuía muitas dívidas para com a coroa portuguesa, acabou delatando os planos dos inconfidentes. Em consequência desse ato, ocorreu uma verdadeira devassa e todos os envolvidos com a Inconfidência Mineira acabaram sendo processados, sendo presos. Alguns deles são exilados e Joaquim José da Silva Xavier, o personagem mais famoso da Inconfidência Mineira, acaba sendo enforcado e esquartejado. Tiradentes acaba se tornando, evidentemente, o personagem mais famoso da Inconfidência Mineira, o personagem com um conhecimento mais amplo do Brasil. Afinal de contas, temos um feriado nacional, um feriado em comemoração a Tiradentes, justamente no dia em que Tiradentes foi enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, 21 de abril de 1792. Tiradentes, durante os primeiros anos da República, é alçado à condição de herói nacional, de mártir da independência do Brasil. Tiradentes militar, Tiradentes republicano, é construído à imagem de Cristo e é transformado num verdadeiro mártir da Inconfidência Mineira e acaba sendo perpetuado na história como o personagem mais famoso da Inconfidência Mineira, personagem que tem toda a sua história construída baseando nos ideais positivistas que nortearam o estabelecimento, os fundadores da República do Brasil, que precisavam de uma legitimação para a implantação do regime republicano, encontraram na figura de Tiradentes a pessoa ideal para atender seus objetivos. É por esse motivo, meus amigos, que a imagem de Tiradentes foi construída de maneira idealizada, colocando um Tiradentes como um verdadeiro Cristo cívico, aproximando-se a imagem de Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. Bem, um outro movimento também importante ocorrido no contexto da crise do antigo sistema colonial, sem dúvida alguma, foi a Conjuração Baiana, ocorrido 9 anos após a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana também é um importante movimento que demonstra essa insatisfação de parcelas da sociedade brasileira por conta da exploração exercida pela metrópole aqui na América Portuguesa. As causas que vão deflagrar a Conjuração Baiana são bastante variadas. As precárias condições de vida do povo baiano, os elevados impostos cobrados na região e a carência de alimentos. Os grupos envolvidos na Conjuração Baiana são mais ecléticos do que na Inconfidência Mineira. Perceba, se na Inconfidência Mineira nós tínhamos o envolvimento mais direto das camadas dominantes, na Conjuração Baiana, por sua vez, nós temos uma participação mais eclética da sociedade, na medida em que diferentes parcelas da sociedade baiana se fizeram representar junto aos membros da Conjuração, onde nós temos a participação de camadas médias urbanas, temos a participação de camadas populares, alfaiates, escravos, ex-escravos, e temos também a participação de elementos da elite baiana, comerciantes, proprietários de terra. Inclusive destaca-se a atuação da loja maçônica Cavaleiros da Luz, da qual se destaca a atuação do médico Cipriano Barata. Pois bem, senhores, as influências externas que a Conjuração Baiana possuía eram também bem variadas. A independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa
sobretudo em sua fase mais radical, a chamada fase do período jacobino, a fase em que Maximilien Robespierre esteve à frente do governo na Revolução Francesa, justamente a fase mais radical da Revolução. Um outro evento externo que influenciou bastante a Conjuração Baiana foram, as revoltas de escravos ocorridas no Haiti. Essas revoltas de escravos influenciaram sobremaneira aos conjurados baianos. Conjuração Baiana, aliás, que também é conhecido como a Revolta dos Alfaiates e também como Revolta dos Búzios. As propostas dos conjurados baianos eram mais radicais do que as propostas apresentadas pelos inconfidentes mineiros. Entre as principais propostas da Conjuração Baiana estavam, além da independência, o estabelecimento da república, a abolição da escravatura. Perceba que essa é uma proposta extremamente revolucionária, radical, rompendo com a principal forma de exploração do trabalho que vigorava até o período, a mão de obra escrava. A Conjuração Baiana apresentava uma proposta radical, uma proposta de se acabar, de abolir com o trabalho escravo na região, e mais do que isso, promover a igualdade jurídica entre brancos e não brancos, ou seja, promover uma isonomia, uma igualdade de direitos entre brancos e pardos, brancos e negros. Perceba que as propostas dos conjurados baianos eram extremamente relevantes, propostas radicais, diria até propostas revolucionárias. No entanto, a Inconfidência Mineira é muito mais famosa. Os livros didáticos, as obras, as matérias veiculadas em revistas especializadas dão muito mais destaque para a Inconfidência Mineira, pela razão de ter sido um movimento elitista, de ser um movimento onde nós temos uma data comemorativa importante, um feriado nacional, e de ter sido a Conjuração Baiana um movimento eminentemente popular. Talvez por essa razão, algumas das importantes lideranças do movimento sejam praticamente desconhecidas do grande público brasileiro. Lideranças importantes como João de Deus, como Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens foram presos, enforcados e tiveram seus corpos esquartejados, assim como aconteceu com Tiradentes, mas que infelizmente têm seus nomes silenciados em boa parte da história do Brasil. Recentemente, uma lei estadual reconheceu a importância desses grandes heróis baianos e a presidente Dilma Rousseff sancionou um decreto na qual reconhece esses grandes e importantes membros da Conjuração Baiana como heróis nacionais. Pois bem, senhores, ainda nesse contexto das chamadas conjurações ou movimentos emancipacionistas, movimentos separatistas que ocorreram durante esse contexto da crise do antigo sistema colonial, nós não podemos deixar de mencionar a Revolução Pernambucana de 1817, última grande revolta, o último importante movimento que reivindicava a independência do Brasil. A Revolução Pernambucana de 1817, senhores, já ocorre durante o período chamado de período joanino, que corresponde à época em que Dom João e toda a corte portuguesa estava alojada na cidade do Rio de Janeiro, entre 1808 e 1821. Este período é chamado de período joanino. Durante o período joanino, eclode em Pernambuco a chamada Revolução Pernambucana, que possui causas variadas também, conflitos entre senhores de engenho e comerciantes portugueses. Conflitos esses que já se estendiam desde a época colonial, senhores. Se vocês analisarem bem, perceberão que desde o século XVIII já haviam vários atritos entre senhores de engenho e comerciantes. Vide o que aconteceu na chamada Guerra dos Mascates, que foi um conflito que opôs senhores de engenho de Olinda e comerciantes
do Recife, comerciantes portugueses estabelecidos em Recife. Pois bem, esse atrito, esse antagonismo, esse choque de interesses persistiu. No início do século XIX, nós temos a eclosão da Revolução Pernambucana, que tem como ainda seus fatores importantes os elevados impostos que eram cobrados na região e a crise econômica enfrentada pela capitania de Pernambuco, produtora de cana-de-açúcar e de algodão. Na Revolução Pernambucana de 1817, nós temos como os principais grupos sociais a participar desse movimento a aristocracia agrária pernambucana, as camadas populares, lideranças políticas e lideranças eclesiásticas. As propostas que esse movimento possuía eram o estabelecimento de uma república na região, a independência acompanhada de república. A Revolução Pernambucana de 1817 possuía influências externas também. Era influenciada pelas ideias liberais, ou seja, pelo iluminismo francês, e também pelo ideal de independência, mais uma vez levando como modelo a independência das 13 colônias. E repare, o contexto histórico em que ocorre a Revolução Pernambucana, ou seja, 1817, período joanino, é um momento histórico em que estavam ocorrendo movimentos que visavam a independência da América Espanhola. Portanto, a Revolução Pernambucana de 1817 pode ser colocada nesse contexto de crise do antigo sistema colonial europeu aqui na América. Os revoltosos pernambucanos conseguiram tomar o poder durante cerca de 2 meses, implantaram uma república, convocaram uma Assembleia Constituinte, chegaram a enviar emissários para alguns países para conseguir apoio diplomático, para conseguir o reconhecimento da independência na região. Entretanto, o rei de Portugal, Dom João VI, enviou tropas até Pernambuco para fazer a repressão a esse movimento, o que acabou acontecendo. As tropas leais ao rei de Portugal acabaram debelando este que foi o último movimento que reivindicou a nossa emancipação política. Pois bem, senhores, analisamos na aula de hoje 3 importantes movimentos, 3 importantes conjurações. A Inconfidência Mineira, movimento elitista que reivindicava a implantação de uma república, mas que não iria interferir na questão da mão de obra, não iria promover a abolição da escravatura no Brasil. Verificamos também a Conjuração Baiana, que possuía uma composição social mais eclética, composta de membros de várias camadas sociais da população baiana, que possuía ideais, possuía influências e possuía também objetivos mais revolucionários do que a Inconfidência Mineira, que visava a abolição da escravatura e o estabelecimento de uma isonomia, de uma igualdade jurídica entre brancos e elementos não brancos. E verificamos também a Revolução Pernambucana de 1817, que se constituiu no movimento aristocrático, que também teve uma influência importante de elementos da maçonaria. São 3 grandes movimentos, 3 grandes conjurações que reivindicaram, sem sucesso é verdade, alcançar a independência do Brasil. 3 movimentos que você deve estudar com bastante carinho e atenção. Pois bem, senhores, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.